A estrutura do átomo. O modelo mecânico ondulatório. Foi Niels Bohr quem descobriu que as leis da física que governam as leis de movimento e comportamento de corpos grandes não são adequadas para calcular o movimento de pequeninas partículas como os átomos e os elétrons. Com seu modelo, pôde explicar o comportamento dos átomos com um elétron. Mas ele não poderia predizer os espectros de radiação observados para outros átomos mais complexos. As sementes para um novo modelo viriam do conceito de que todas as formas de radiação eletromagnética apresentam as propriedades das ondas e das partículas. Este conceito levou o aristocrata francês oficial de marinha, Louis de Broglie, a refletir que as partículas da matéria podem também apresentar as características ondulatórias. Embora essas ondulações não possam ser óbvias numa escala de observação diária. Mesmo numa banheira, podemos ver duas ondas interagirem para formar uma onda maior e depois passarem uma pela outra sem prejudicar nenhuma delas. Imagine duas partículas, como uma bola de beisebol e um taco, e de algum modo se tornarem um e depois passarem um pelo outro. No entanto, experiências com partículas pequenas como elétrons mostraram que podem produzir padrões que só podemos explicar como ondas. O padrão pode ser produzido mesmo que um único elétron passe de cada vez pelas fendas. De Broglie sugeriu que suas ondas de matéria poderiam ter seu comprimento de onda inversamente proporcionais à energia cinética do elétron, que poderia ser calculada multiplicando-se a massa do elétron por sua velocidade. De Broglie demonstrou que, usando suas partículas onda, ele poderia prever cada órbita possível e seu raio para o átomo de hidrogênio. Ele também apresentou os mesmos níveis de energia que os previstos pelo modelo de Bohr. De Broglie propôs que nas órbitas estacionárias, ou primeiro nível de energia, a circunferência da órbita do elétron é um comprimento de onda de Broglie. Este único comprimento de onda ajusta-se à volta do núcleo do átomo a uma distância que permite que a onda interfira consigo mesma e forme uma partícula-onda parada ou estacionária. Na segunda órbita, n igual a 2, dois comprimentos de onda de Broglie ajustam-se à volta do núcleo, a uma distância que novamente produza uma partícula-onda estacionária. Este conceito mecânico ondulatório produziu uma nova visão do átomo que substituiu a de Bohr. Foi o físico austríaco Erwin Schrödinger quem pela primeira vez visualizou esse conceito. Ele propôs um átomo com um núcleo de carga positiva envolvido por uma nuvem esférica de partículas ondulatórias, ondas de elétrons. Werner Heisenberg, trabalhando com Max Born na Alemanha, chegou ao mesmo modelo de átomo de hidrogênio que Schrödinger, mas baseado em hipóteses físicas diferentes e usando cálculos matemáticos diferentes. O modelo mecânico ondulatório do átomo conclui que o caminho de um elétron não pode ser previsto e que a posição de um elétron, em determinado instante, só pode ser considerada como uma probabilidade. A parte mais densa de uma nuvem é onde há a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Podemos examinar esta incerteza de posicionamento e velocidade do elétron de outro modo. Em nosso mundo macroscópico, fótons de luz colidindo com uma massa relativamente grande não afetam perceptivelmente sua posição ou grau de movimento.
Mas fótons, colidindo com objetos pequenos como um elétron, provocarão um efeito. O recurso utilizado para determinar a posição de um elétron, a luz, é próxima da escala de um elétron. Como resultado, a colisão entre um fóton e um elétron pode alterar a velocidade do elétron. No sentido inverso, métodos para a medição de velocidade de um elétron tornam sua posição incerta. O princípio da incerteza de Heisenberg explica por que a posição e a energia cinética de um elétron em movimento não podem ser medidas simultaneamente com grande precisão. Em outras palavras, há um limite da exatidão de certos tipos de medições. Matematicamente, o princípio da incerteza significa a incerteza da posição vezes a incerteza da energia cinética é igual à constante de Planck. Quando a incerteza sobre um diminui, a incerteza quanto ao outro tem de crescer para manter a equação equilibrada. O modelo mecânico ondulatório levou mais além o conceito de quantum. Originalmente, ele tinha sido concebido para descrever feixes de radiação que só poderiam ter determinados níveis possíveis de energia. Bohr estendeu o conceito de quantum a órbitas possíveis distintas, às quais ele associou números quânticos para referência, geralmente descritos pela letra N. O modelo mecânico ondulatório definiu formas possíveis distintas de nuvens de órbitas, usando o número quântico L. A orientação dessa forma no espaço, usando o número quântico m. E os possíveis spins ou rotações do elétron descritos pelo número S. Para um átomo de hidrogênio com a órbita n igual a 1, só há uma forma possível. Esta forma tem o número quântico L igual a 0. Já que a forma é esférica, só pode ter uma orientação no espaço, descrita pelo número quântico m igual a 0. O hidrogênio, com um único elétron, só pode possuir um spin, S igual a meio. Portanto, podemos ignorá-lo neste exemplo. Quando n igual a 2, duas formas são possíveis. L igual a 0 e L igual a 1. Esta segunda forma pode ter várias orientações no espaço. M igual a 1, M igual a 0 e M igual a menos 1. Usando este pequeno grupo de números quânticos, um grupo muito mais complexo de estados de energia pode ser descrito, não somente para o átomo de hidrogênio. Mas, finalmente, um método tinha sido encontrado para descrever os estados mais complexos de energia de átomos com múltiplos elétrons e também para compostos com múltiplos átomos. Este modelo mecânico ondulatório ainda é o modelo de átomo aceito desde sua introdução, nos anos 20. A história não registrou quem pela primeira vez perguntou o tamanho da menor de todas as coisas. A relação daqueles que contribuíram com respostas, entretanto, estende-se por mais de 2000 anos. É da natureza da ciência nunca fechar os livros de qualquer campo de pesquisa onde ela conduz uma investigação. O próximo capítulo da estrutura do átomo ainda está por ser escrito.